como evoluir na bike após os 40 anos. Eu falo isso não só da minha experiência treinando atletas há mais de 20 anos, eu tenho atletas com 40, 50, 60, 70 anos, até um pouco mais, 74. Eu acho que meu atleta mais velho nesse momento deve ter uns 75 anos, tá? E já tenho bastante conhecimento sobre isso, além de ter o meu conhecimento, digamos, em causa própria, porque eu estou atualmente às vésperas, estou quase completando em novembro, eu vou completar 43 anos, então já venho experimentando também no meu corpo todas essas mudanças que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Sempre bebendo a minha aguinha e vou dividir a minha tela com vocês para mostrar o que eu preparei para vocês aqui hoje, que está simplesmente imperdível. Espero que vocês gostem. Como evoluir no pedal após os 40 anos de idade. 40, 50, 60 e assim por diante. O que eu vou falar hoje aqui para vocês? Vou falar de algumas mudanças físicas no pós-40, tá? Vou falar de alguns hábitos de desempenho no pós-40 e depois eu vou entrar na parte específica da bike no pós-40, quais tipos de treino a gente vai privilegiar, como que a gente pode treinar, como que a gente pode organizar os treinos para continuar sempre em evolução, sempre melhorando, sempre aproveitando o melhor da bike, tá? Já para o nosso conteúdo, e eu quero começar falando um pouquinho sobre, claro, o processo de envelhecimento, tá? Hoje em dia, gente, só ficar maior aqui. Hoje em dia, a gente não tem mais uma visão, assim, digamos, negativa do processo de envelhecimento. Na verdade, o processo de envelhecimento, ele faz parte do processo de desenvolvimento humano, né? De completar todas as fases, né? Do nascimento, infância, adolescência, fase adulta, né, até chegarmos ao envelhecimento ali. É um processo natural da nossa caminhada, né? Nesse processo acontecem algumas alterações aqui no corpo, né? Vou começar falando de alguns fatores genéticos aqui, claro, e a melhor opção que a gente tem, não é mesmo? Então envelhecer é o caminho natural. Quem não envelheceu é porque, infelizmente, teve sua trajetória aqui no planeta encerrada de forma prematura. Então, envelhecer faz parte e a gente vai ver como tem gente muito boa, com muita saúde, com muita qualidade de vida, com muito desempenho esportivo no pós-40, tá? Independente desse pós aí, se é 50, se é 60, se é 70, tá? Então a gente vai ver como que isso acontece, beleza? Então veja só. Dentro do processo de envelhecimento, a gente vai enfrentar alguns fatores que a gente não escolhe, né? E que são fatores genéticos. Então, por exemplo, predisposição a algumas patologias, algumas condições de saúde, né? Que a gente pode, por exemplo, receber como herança genética aí dos nossos pais, avós, etc., né? Então tem os fatores genéticos, que são os fatores que a gente não escolhe, herança genética aí dos nossos pais, dos nossos avós, das nossas gerações passadas, né? Que podem trazer uma ou outra condição. E aí é muito amplo, a gente, né, não sabe muito bem, tem que ver a condição de cada um, faz parte do nosso processo aí de acompanhamento de saúde e tudo mais. Só que, para além disso, nós temos os fatores comportamentais. Que são os fatores comportamentais dentro desse processo de envelhecimento? Está relacionado aos nossos hábitos de vida, tá certo? Então, por exemplo, se a pessoa foi fumante a vida toda, esse é um comportamento, né? Se a pessoa, vou falar de comportamentos que vão puxar para a saúde e que vão puxar talvez para alguma condição, algum problema. Se a pessoa, por exemplo, praticou atividade física desde cedo, né? Durante muito tempo, se a pessoa teve hábitos saudáveis, ou seja, uma rotina, né? Horários, por exemplo, de bem definidos para trabalho, para dormir, para descansar, né? Enfim, e demais comportamentos. Se a pessoa faz uso de bebida alcoólica, por exemplo, socialmente, eventualmente, ou se ela faz um uso um pouco mais, crônico ali, né? Um pouco mais caprichado da bebida alcoólica, todos esses hábitos, eles vão, digamos, cobrar o preço em algum momento durante o processo de envelhecimento. Inclusive sedentarismo. E o sedentarismo talvez seja um dos principais. Que é o quê? Que é você não fazer atividade física nenhuma, tá?
Se você não faz atividade física nenhuma, é bem provável que cobre um preço ao longo do processo de envelhecimento, seja em encurtamentos musculares, em perda de função muscular, em perda de força, tá certo? E aí o que acontece? É claro, gente, que voltando ali para os fatores genéticos, alguém pode dizer assim, na verdade não é que nem alguém pode dizer assim, eu vou dizer assim. Agora na quinta-feira, eu estou indo comemorar o aniversário da minha avó, e a minha avó, ela vai completar 97 anos, tá? E ela nunca fez atividade física. Então você pode falar assim, eu conheço alguém que nunca fez atividade física, que, por exemplo, que fumou durante muito tempo da vida e que está aí com seus 80, 90, 100 anos. Tudo bem, pessoal, mas a gente tem que entender que, né, ótimo, graças a Deus, igual no caso da minha vovó, mas na maioria das vezes isso acaba, isso é mais uma exceção, né, do que a regra. Na regra, os fatores comportamentais, os bons hábitos, eles vão ajudar no envelhecimento saudável, tá bom? Os bons hábitos comportamentais, assim como os maus hábitos comportamentais, podem levar também a uma piora, né, da qualidade de vida no processo de envelhecimento. E a gente tem também os fatores ambientais, tá? Que estão ligados ao quê? Ao ambiente que a gente vive. Então, vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos. Vamos supor que eu moro numa cidade grande e num local que é muito barulhento, que o trânsito é complicado, que eu não tenho uma rotina, que o meu ambiente não é saudável, eu tenho um ambiente que eu não consigo dormir bem, não consigo me concentrar para fazer as tarefas. E a gente tem um outro indivíduo, por exemplo, que mora num lugar mais tranquilo, que tem uma rotina, enfim, mais saudável e tudo mais. Ou seja, o ambiente mexe muito com nossa saúde, nossa qualidade de vida e no processo de envelhecimento mais ainda, tá? Eu não estou querendo dizer que quem mora na cidade tem menos saúde do que quem mora no campo, nada disso. A gente pode adquirir saúde e qualidade de vida em todos os espaços. Mas o ambiente que a gente está cercado, em volta, né? As pessoas, local de trabalho, relações familiares, né? E aí entra muita questão também de sociabilidade. Se a gente tem amigos, se a gente pedala, por exemplo, sozinho, ou se tem uma turma de pedal, ou uma turma de academia, ou mesmo que não seja uma turma de atividade física, que seja um momento social que você tenha com sua família e amigos, não precisa ser na bike ou na atividade física, né? Tudo isso contribui para um ambiente saudável e isso vai alterar muito, muito, muito essa parte do desenvolvimento, tá bom? Olha que legal, o Reinaldo falou uma coisa aqui que vai entrar no que eu vou falar agora. Começando agora e sedentário, 50 anos. Reinaldo, parece até que você adivinhou o que a gente vai tratar aqui, né? Eu vou lembrar disso que o Reinaldo comentou aqui quando eu passar para as próximas telas. Porque agora eu quero falar das principais alterações no corpo, tá? Nesse processo de envelhecimento que começa especialmente a ficar mais agudo aí no pós-40, tá certo? O primeiro deles e o principal, que eu vou falar bastante aqui, é a chamada sarcopenia. É um nome chique, né? Para dizer sobre a perda de massa magra, a perda de músculo. Vou lembrar da minha vovó de novo, de 97 anos. Ela tá com, se você colocar aqui a mão nela assim, ó, aqui embaixo tá aquela mochibinha, né? Normal de quem tem 97 anos, claro, né? Mas desde os 40, dos 40 em diante, esse processo de sarcopenia começa. A gente começa a perder massa magra, perder músculo mesmo, um processo natural do envelhecimento. E tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar, né, para retardar esse processo, para não evitar, porque não tem jeito, é do próprio processo de envelhecimento, mas para a gente retardar e até eventualmente depois dos 40 ter algum ganho, né, mesmo que marginal ou que não perder, né, de não perder essa quantidade de massa magra, tá bom? Então sarcopenia é o que? A perda de massa magra, né? Por conta do processo de envelhecimento. Então a gente vai perdendo músculo, tá? E aí a gente vai ficando mais fraco, né? Porque menos músculo, menos força. Então a gente vai entender como que isso funciona aí para a gente evitar esse processo, na verdade retardar e aproveitar o melhor da nossa saúde
ao longo do tempo, tá? Outro ponto importante, mudanças hormonais. Muitas pessoas aí acham que é só a questão feminina, com menopausa, né? Enfim, mas não, os homens também, né? Com a diminuição, às vezes, dos níveis de testosterona, queda de libido, tanto para homem quanto para mulher. Então, a gente... essas mudanças hormonais, elas acabam afetando o nosso desempenho, né? Elas vão modificando também o nosso metabolismo, que é o que eu vou falar depois, né? Daqui para frente. Então, todas essas mudanças hormonais, elas vão acontecendo e elas vão se acentuando, tá? No pós-40, tanto que é muito comum as mulheres fazerem reposição hormonal, eventualmente até homens agora, né, tem se discutido a partir de exames de acompanhamento com endocrinologista e tudo, de você fazer também, às vezes, alguma suplementação, né, de hormônio, no caso de eventuais baixas nas produções naturais e assim por diante. E a gente tem o que eu ia falar, né, que isso vai acontecendo, né, junto com todos esses processos, uma queda no metabolismo. O metabolismo é o uso de energia do nosso corpo para manter as nossas funções vitais, né? Então a gente vai diminuindo o nosso metabolismo. Eu vou dar um exemplo muito clássico que quem está no pós-40 aí já deve ter percebido. Quando eu tinha 19, 20 anos, tá? Eu nadava também, tá? Além de pedalar, já pedalava, mas também nadava, fazia muita atividade física. E aí eu treinava natação com os meus amigos, a gente saía do treino, era todo dia, tá, gente? Segunda a sexta-feira. A gente treinava bastante e tudo, aí quando eu saía do treino eu levava um pacote de biscoito recheado, e aí eu abria o pacote de biscoito recheado e ia comendo, voltando para casa, andando, conversando com os meus amigos, e eu comia um pacote de biscoito recheado de segunda a sexta-feira. Então, 5 pacotes de biscoito recheado por semana, tá? E nessa época, eu tinha 6% de gordura no corpo. Atleta mesmo, tá? Hoje, se eu comer 3 biscoitos recheados, não é nem um pacote. Se eu comer 3 biscoitos recheados, eu vou, engordar 1 quilo, né? Então, o que acontece? Brincadeiras à parte, mas com fundinho de verdade, o nosso metabolismo vai reduzindo. Então, a gente não dá conta mais de comer a quantidade que a gente comia quando a gente era mais jovem. A gente, às vezes, se não a quantidade, a qualidade, o estilo de comida, a gente começa a ficar mais sensível, por exemplo, para certos tipos de alimento, muita fritura, muita gordura. E mesmo que a gente coma, por exemplo, e não passe mal, não estou falando de passar mal, aquilo ali, quando o nosso corpo vai metabolizar, a tendência da gente acumular, né, esse excesso sob forma de gordura é muito grande, ou seja, o nosso metabolismo ele não é o mesmo, ele vai se modificando, ele vai reduzindo, então a gente vai, né, utilizando menos energia. E praticar atividade física, pedalar, né, ou qualquer outra atividade física, é uma forma da gente aumentar esse metabolismo do corpo, ou seja, fazer com que o corpo peça por mais energia e gaste mais energia, se mantenha num nível de atividade um pouco mais alta ao longo do dia. Não só na hora da atividade física, mas ao longo de todo o dia. Deixar o corpo ativo mesmo, né? Isso é muito importante. Então veja, nossa, André, perda de massa muscular, mudanças hormonais, queda de metabolismo, a vida acabou para mim. Esse depois do 40 é só ladeira abaixo. Pelo amor de Deus, que coisa horrível, né? Gente, não é assim, não é mais assim há muito tempo, né? Graças a tudo que a ciência descobriu, né? E um pouco do que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, separei isso aqui até para comentar isso, né? Existem vários jeitos de descer a ladeira, né? Esse processo natural do envelhecimento pelos quais nós estamos passando, a gente pode fazer ele com muita atividade, com muito desempenho, com muita qualidade de vida, né? E prolongar a vida aí, né? Porque hoje a qualidade de a expectativa de vida aumentou demais, então pessoas estão vivendo aí, né? Antes de 60 anos, enfim, a pessoa já estava ali, né? Ou vou precisar aposentar, ou já é considerado, né, idoso, já tinha uma visão. Hoje em dia, você tem pessoas de 60 anos aí, ó, como muitos de vocês estão aqui, ou os colegas da foto ali que eu separei, que estão pedalando, que estão se divertindo, que estão desempenhando muito bem, né?
Então, se existem várias formas de se passar por essa experiência maravilhosa que é a experiência da vida, que a gente possa fazê-la com o máximo de saúde e qualidade de vida que for possível, que a gente puder, né? E eu tô aqui hoje para mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso junto com a bike, tá? Porque o tema aqui da live é como evoluir na bike após os 40. Aí eu quero trazer o comentário que o Reinaldo mostrou aqui. Porque ele falou assim, tô sedentário com 50 e começando agora, né? Olha só, quando eu fiz isso aqui, nem combinei nada com o Reinaldo não, hein? Mas olha o que eu fiz quando eu estava preparando o material. Uma nova visão sobre a melhoria esportiva no pós-40 e eu vou trazer especialmente aqui a questão da bike, que é o meu tema de especialidade, o nosso tema, né? Primeira coisa, sempre é tempo de começar. Reinaldo e colegas, sempre é tempo de começar. O que mais acontece, eu trabalho com muitos e muitos atletas 40 a mais, que às vezes começam a treinar bike e me procuram, né, ali nos treinamentos e tal, e eles falam assim, professor, eu queria ter começado antes. É tão bom, é tão gostoso, eu queria ter começado antes. Olha, esse tempo para trás, a gente não pode recuperar. Só que a gente tem uma longa caminhada e uma caminhada muito saudável e boa pela frente. Então, eu sempre falo para meus alunos e falo para vocês, né, que são meus alunos, que bom que a gente está, para quem está começando agora, depois dos 40, que bom que você está começando. Né? Que bom, porque as pessoas antes nem começavam. Então, que bom que a gente está começando. Então, sempre é tempo de começar. Tem muito para a gente aproveitar. E a boa notícia para quem está começando agora é o número 2 aqui, ó. Sempre é tempo de melhorar. Você que tem 40, 50, 60, você vai sentir melhora. Você vai sentir melhora. Pode ter certeza, tá certo? É claro que a gente vai aprender a olhar os tipos de melhora que a gente tem, né? Se você é uma pessoa que sempre foi atleta, então vamos supor, um atleta de alto rendimento. Imagina um atleta aí de nível nacional, ou às vezes até de nível internacional. Ele teve o melhor do desempenho dele quando ele era jovem, né? Sei lá, na carreira dele. Não precisa ser no ciclismo, não. Pensa alguém no tênis, alguém na natação, alguém no próprio ciclismo, né? Então o que acontece? Quando ele era jovem, ele teve o melhor do desempenho dele, foi campeão e tudo mais. Aí depois ele foi saindo do alto nível, porque a competição fica muito pesada no esporte de alto nível. E uma hora a pessoa se aposenta da carreira de atleta, que é uma aposentadoria cedo, né? Da carreira de atleta de alto desempenho, mas ele continua praticando atividade física. Pode ver esses atletas, a grande maioria dos atletas que foram de alto desempenho e que se aposentam, continuam praticando de forma recreativa, para manter saúde e qualidade de vida. E o desempenho deles é alto, né? Alto comparado com a idade deles. Não dá para você comparar né? Eu pego, por exemplo, o meu desempenho de 20 anos. Para quem pedala há muito tempo tem isso, né? Eu pedalo há mais de 20 anos. Então, eu pego o meu desempenho de quando eu tinha 20 anos e pego o meu desempenho hoje com 42. É claro que meus tempos são abaixo, né? Na verdade, acima, né? São mais altos, né? Ou um pouco mais altos. Mas, para a minha idade, para o tempo que eu tenho de prática de atividade física, para saúde e qualidade de vida e para tudo que eu estou desempenhando, né? Isso funciona muito bem. E vocês vão ver muitas pessoas, muitos colegas de 49, né, Eneide, de 50, de 40, de 60, melhorando suas marcas, melhorando seus tempos, tá? Mesmo que não seja objetivo competitivo, melhorando a sua velocidade média, conseguindo acompanhar a turma de pedal sem sofrer tanto, sabe? Conseguindo fazer parte de um grupo de bike, sem se sentir excluído, um grupo que tem um ritmo parecido com o seu, sabe? Então, isso que é importante. Então, sempre é tempo de começar, tá? Começou com 40, começou com 35, começou com 50, começou com 60, sempre é tempo. E sempre é tempo de melhorar, e eu vou mostrar isso para vocês. Na verdade, vocês que já compraram meus treinamentos e estão colocando em prática com as planilhas, já estão me dando feedback. Direto eu recebo feedback. Professor, estou melhorando, olha aqui, não sei o quê, né? E o terceiro ponto. Pequenas adaptações
é igual a grandes resultados. Parece aquele pequenas empresas, grandes negócios, né? Mas não. Pequenas adaptações no seu treinamento, na sua rotina, no que você faz, vão trazer resultados grandiosos. Eu vou mostrar isso quando eu estiver falando sobre treinamento específico na bike, tá bom? Pequenas adaptações que você fizer vão trazer grandes resultados. Vou começar fora da bike, tá? Eu vou começar fora da bike e depois vou entrar na bike. Hábitos de desempenho no pós 40 anos. Hábitos de desempenho no pós 40 anos. Se eu pudesse, e eu posso porque eu vou falar aqui agora, né? Mas assim, se eu só pudesse falar uma coisa para uma pessoa, ciclista ou não ciclista, se eu fosse falar uma coisa para uma pessoa mudar de hábito, inserir na vida ou melhorar no pós 40 anos, eu falaria e falo musculação. Musculação. Olha, vou falar até da minha experiência. Eu tive experiência com musculação lá na época da faculdade, fiz faculdade de educação física, isso me ajudou, mas eu fazia musculação lá na época da faculdade, entrei muito magrinho, ganhei massa e tudo mais, né? Depois eu tive momentos ali de idas e vindas com a musculação, porque eu sempre gostei muito de pedalar e passava muito tempo em cima da bike e às vezes fui deixando a musculação de lado. Mas no pós-40 eu tomei uma decisão, sabe, assim, que a musculação para mim, ela é hábito, ela é igual escovar o dente. Eu tenho que escovar o dente, eu tenho que fazer musculação, tá? Aqui posso entender a musculação como treino de força, não precisa ser a musculação na academia, pode ser um treino de força feito em casa. Muitos de vocês adquiriram aí treinamentos meus que têm exercício de fortalecimento para fazer em casa. Não precisa ser a musculação na academia, mas o treino de força, tá? Por que eu falo isso, gente? Pelas telas lá de trás que eu mostrei, da sarcopenia. A gente, depois dos 40, a gente começa a perder mais massa magra. E o treinamento de força, ou seja, a musculação, vai nos ajudar muito, muito a retardar esse processo. Em alguns casos, dependendo do seu envolvimento com a musculação. Pode até que haja algum ganho de massa, dependendo do momento que você tiver aí da sua vida, da idade. Então, a musculação vai ajudar demais. E outra, tem estudos agora na área do treinamento, das atividades físicas, do treinamento esportivo, que estão fazendo uma correlação direta entre a quantidade de massa muscular, ou seja, a quantidade de músculo que a gente tem, com a longevidade. Mais uma vez, é claro que pode existir aquela pessoa bem idosa, que nunca fez atividade física, que é magrinho, que tem pouco músculo e tudo mais. Pode existir, existe, tem outros fatores genéticos em jogo. Mas a ciência está mostrando que existe uma correlação entre quantidade de músculo no corpo e longevidade. Por quê? Porque se a gente tem músculo, massa magra, e se a gente tem força, né? Então muita gente acha assim, músculo é ficar fortão, é hipertrofia, é ter... Não, vocês já viram, por exemplo, o perfil corporal dos ciclistas de competição? São pessoas mais magrinhas, mas são pessoas, enfim, que são fortes, né? Eu estou falando de força muscular. Às vezes não é hipertrofia, o músculo não é grandão, não é hipertrofiado, mas ele é forte. Então imagina, por exemplo, uma pessoa mais velha que consegue, numa boa, subir e descer escada, carregar as compras do mercado, né? Fazer as tarefas do dia a dia, doméstico de casa, né? que vão envolver deslocamento, força, etc., que tem aquela disposição. Ou seja, quanto mais massa muscular você tem, mais força você tem. Então, por isso que, se você puder, na sua rotina, investir em musculação, em treino de força, não precisa ser na academia, pode ser em casa, pode ser treino funcional, pode ser no prédio, pode ser, enfim, né? De qualquer forma, se você puder investir em um treino de força, faça isso, porque vai ajudar demais e no pós-40 isso vira uma rotina. Então, eu espero que isso seja junto com a bike, não é para você largar a bike, mas para você fazer um treino de força junto com a bike. Tá? Então a gente tem, primeiro, a musculação. Se eu pudesse falar
de uma coisa só, eu indicaria a musculação por conta da sarcopenia que eu mostrei aqui atrás, para a gente retardar esse processo e vocês vão ver como que a qualidade de vida de vocês vai melhorar, tá? Tô falando para todos aqui, homens, mulheres, beleza? Todo mundo, galera do pós-40 aí. Ah, e aí lembrando, é isso que eu ia falar, eu não gosto muito de musculação não, de ficar na academia não, eu gosto de pedalar, eu gosto de ir pra rua, mas eu vou. Hoje eu tento colocar como hábito, tá? Se você conseguir colocar 2 vezes por semana, não precisa ser todo dia. Se você conseguir colocar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ótimo, 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 ótimo. Tá bom? Então vamos lá. Alimentação e sono, eu já coloquei embaixo e de uma cor diferente, só para dizer, né? Claro que isso é importante em qualquer fase da vida, mas que no pós-40, como o nosso metabolismo está mudando muito e tem aquela tendência a diminuir, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção na alimentação. Se não na quantidade, na qualidade do que a gente está ingerindo, né? É aquela história básica, que é evitar o excesso de... acho que na terça passada eu falei sobre pedal e emagrecimento, se eu não me engano. Então eu mostrei a pirâmide nutricional lá, né? Evitar muita fritura, muito açúcar, gordura em excesso, né? Preferência, para quem come carne, preferência para carnes magras, né? Enfim, claro que você pode, né? Os prazeres da vida, ir lá no seu churrasquinho, fazer essas coisas, mas eu tô falando de rotina, não tô falando de exceção, né? Então, tomar aquele cuidado, aquela atenção maior com a alimentação e com o sono, tá? Vai interferir diretamente na nossa disposição e no nosso desempenho em cima da bike, tá bom? Porque a gente vai entrar no assunto bike daqui a pouquinho. E aí eu coloquei de marronzinho aqui porque é totalmente opcional, mas é claro que é indicado também, porque às vezes são questões que a gente não consegue controlar com hábitos, né? Dependendo da nossa rotina, dependendo das questões genéticas que eu coloquei lá atrás, pode ser que para algumas pessoas seja necessário suplementação. Suplementação de alguma coisa, sei lá, ou alguma reposição hormonal, ou alguma suplementação de algum nutriente que está em falta no corpo por conta de algum exame, né, que a pessoa faça. Então você vai fazer um exame lá, por exemplo, e deu vitamina D baixa, né? Isso você não está percebendo, mas está atrapalhando às vezes o seu ânimo para o dia a dia. Você está sentindo mais mole, mais cansado, aí você vai fazer o exame de vitamina D baixa, né? Então, fazer acompanhamentos de saúde aí é sempre bom, né? Dependendo da idade, dependendo da condição, né? Minha família, por exemplo, tem uma condição genética para algumas doenças de intestino, né? Já tive casos de câncer na família, então eu faço os acompanhamentos já, né? Hoje, na casa dos 40, que são acompanhamentos que, se eu não tivesse essa condição genética na família, que eu teria que fazer lá para os 50, né? Depois dos 50, mas eu já faço, já presto atenção para tudo isso e tudo mais, tá bom? Então, olha a questão do que a gente pode controlar, do que a gente não pode, do que é essencial. Eu coloquei um único, primeiro, verdinho, musculação, né? 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana. Não precisa todo dia, tá? Se puder inserir 2, que seja um treino em casa, né? Ou na musculação, onde for, vai te ajudar demais. Alimentação e sono você também consegue controlar pra caramba. E suplementação é se precisar. Reposição é se precisar. E quem vai dizer isso, lógico, não é o professor André, é um médico, né? Com base em exames e tudo mais. Tá bom? Muito bem. Ponto importante aqui, vou até mudar só para minha tela aqui. Aqui está, cadê? Aqui está. O Reinaldo fez uma pergunta aqui. Musculação ou bótimo, Nivaldo? Aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu gosto do chat. Musculação ou pilates? Pilates também é treino de força. Por isso que eu tô falando treino de força geral. Pode ser uma musculação, pode ser um pilates, pode ser um treinamento funcional. Pilates trabalha muito força, trabalha muito fortalecimento de core, das musculaturas internas. Ok, pilates também, tá certo? Muito, muito bom. Algum treino de força mesmo. Vai ajudar demais, né? A gente tem várias opções. Às vezes fala assim, eu não curto muito academia, mas eu posso fazer eu sou mais animado com o pilates. Ótimo, vamos fazer e vamos cuidar da nossa saúde. Vamos falar sobre treino de bike pós 40 anos, tá? E aqui eu tô separando 2 objetivos, porque eu sei que eu converso com vários tipos
de ciclista ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu estou conversando com você que tem objetivo competitivo, que se inscreve lá nas provinhas ou de mountain bike, ou de ciclismo de estrada, lá na sua categoria 40-45, 50-55, 60-65, enfim. Você que tem algum objetivo competitivo, que gosta de participar e tudo mais, e você que não tem objetivo competitivo, mas que tem objetivo de saúde e qualidade de vida. E aí, olha que legal, às vezes você não tem objetivo competitivo de participar de prova, mas isso não quer dizer que você não busque desempenho. Porque às vezes você é a pessoa que quer fazer um pedal de longa distância, sair com o seu grupo de pedal e fazer aquele longão, ir com a turma numa cicloviagem ou bater lá em Aparecida pedalando, né? Então, todos os dois, tanto objetivo competitivo quanto objetivo de saúde e qualidade de vida, tem desempenho. Só que a diferença é que no objetivo competitivo, ele é voltado para o tipo de prova que você pedala. Você pedala mountain bike maratona, prova longa? Você pedala provas de mountain bike mais curtas, aquelas em torno de 30, 40 quilômetros, né? Você faz provas de ciclismo de estrada, você vai fazer um letap, você vai fazer um gran fondo desses aí, uma prova de 100, 100 e poucos quilômetros de ciclismo de estrada, né? Então, tem objetivos competitivos específicos. Agora, se não, você pode ter objetivo só de saúde e qualidade de vida, tá? No pós-40, mesmo quem tem objetivo competitivo, é claro que alcança também aqui a saúde e a qualidade de vida. Então agora eu vou mostrar para vocês como vocês devem treinar, que tipo de treino vocês devem privilegiar, né? Como que isso vai acontecer agora, nesse momento da vida de vocês, de acordo com os objetivos de vocês, tá? Bom, primeiro, qualidade em primeiro lugar. E aqui eu não estou falando de saúde e qualidade de vida. Eu estou falando de qualidade do treino, tá? Nós que somos a galera do pós-40, a gente tem a experiência ao nosso favor. A gente não vai ficar desperdiçando energia na bike. Tem uma coisa na bike que é muito importante, que chama economia de movimento. O que é economia de movimento? É você fazer aquela pedalada que aproveite mais o giro do que a força. Você tem aquela experiência para dosar a sua energia, provavelmente melhor do que um garoto de 18 anos. Entende? Então, qualidade em primeiro lugar. É como se fosse aquele jogador de futebol mais velho, que não precisa correr tanto igual um menino, que ele sabe os atalhos ali do campo, como costuma dizer na linguagem do futebol, e ele sabe onde que ele deve estar, para onde que a bola vai. No caso do ciclismo, é isso. É saber a hora de fazer força. É saber a hora de segurar um pouco, porque eu sei que lá na frente vai ter uma subida longa. É saber a hora de dosar. Então, tem até um termo em inglês que chama quality miles. Lá eles usam milhas, mas aqui a gente vai traduzir para os nossos quilômetros, que são os quilômetros de qualidade. Não é subir na bike só para cumprir quilômetros, mas é o jeito que você está pedalando, é como você está fazendo. É você ter a consciência, por exemplo, que você não precisa pedalar forte tentando bater o seu recorde todo dia. E que é mais importante você escolher o dia certo para fazer um treino intenso. Eu vou falar sobre isso com vocês nas próximas telas aqui. Você escolher o dia certo para fazer os seus treinos intensos, né? Porque vai pedalar intenso, vai pedalar forte sim, com 40, com 50, com 60, mas sabendo escolher, sabendo dosar, e é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, a qualidade, né, do nosso pedal, ela vem em primeiro lugar, tá? Depois, eu vou passar até os dois de uma vez para a gente entender. Endurance na bike e força fora da bike. Tem um pouco a ver com essa inteligência aí, tá? Inclusive, um dado interessante para vocês, eu estou chamando de endurance aqui, o ciclismo de maneira geral é uma atividade de resistência, né? No inglês, endurance. Então, ciclismo, natação, corrida, né? Tirando aquelas provinhas muito curtas, que são mais comuns na natação e na corrida, por exemplo, lá no atletismo, aquelas provas de 100 metros rasos, na natação, aquelas provas de 50 metros e tal, o ciclismo, a natação, né, a corrida, são atividades aeróbicas, atividade de resistência, atividade de endurance. Então, na bike, a gente vai privilegiar a resistência, tá certo?
A força, a gente vai trabalhar no pós-40 com sabedoria, especialmente fora da bike, e a gente vai conseguir transferir muito dessa força para cima da bike. A gente vai conseguir transferir muito dessa força para cima da bike. Por isso que eu falei lá, seja da musculação, seja do pilates, porque isso junto com o seu treino de bike vai potencializar os seus resultados. André, isso quer dizer que eu não posso fazer força em cima da bike? Você vai fazer força em cima da bike. Mas imagina, por exemplo, um treino pesado de bike, puxado, intervalado, um treino forte, de 1 hora. 1 hora de pedal, tá certo? Em cima da bike. 1 hora já é um treinão, né? A literatura científica define um treino de longa duração, uma atividade física de longa duração, como uma atividade física de 2 horas para cima. Então 1 hora já seria metade do caminho, né? Para o início do longão, que seria 2, 3, 4, 5 horas, né? E assim por diante. Então, na bike, a gente vai pedalar forte sim, mas eu vou mostrar quando, só que vai ser mais voltado para a nossa resistência, para essa qualidade. E fora da bike, o trabalho de força, que inclusive vai dar força para a gente ficar mais tempo em cima da bike sem sentir dor e desconforto, para a gente pedalar também, né, aumentar a nossa velocidade média, aumentar o nosso desempenho e assim por diante, tá bom? Seguindo aqui com a parte dos treinos. Agora eu vou entrar no específico. Agora eu vou entrar nas indicações diretas para vocês aqui, ó. Vou até dar uma passada aqui no... Ah, tá tudo certo aqui no YouTube. Treinos polarizados. Eu não sei se vocês já estão familiarizados com esse conceito de treino polarizado, que é o famoso 80-20, que é o que eu estou mostrando aqui, que é o seguinte: 80% dos seus treinos em intensidade baixa e moderada, tá? E 20% dos seus treinos em alta intensidade. Beleza? Isso aqui, gente, é o que a maioria dos atletas de ciclismo segue. No pós-40, então, nem se fala. No pós-40, então, nem se fala. O desempenho de vocês vai melhorar demais com esse tipo de orientação de treino. A qualidade, né? Vocês vão sentir a melhora no corpo de vocês. Então, quando eu faço as planilhas, por exemplo, né? Se eu fosse fazer uma planilha, por exemplo, talvez eu vá fazer, né, uma planilha para pós-40, seria uma planilha de treino polarizado. E muitas das que eu faço de treinamentos que vocês já compraram, segue essa regra aqui. Então, seriam 80% dos treinos em intensidades baixas e moderadas, tá? E 20% em alta intensidade. Repare aqui, eu estou falando de intensidade e não de volume, ou seja, você pode continuar fazendo o seu longão, chegar nos 3 dígitos, pedalar 100 km, pedalar 120 km, pedalar 150 km, mas a intensidade vai ser intensidade baixa a moderada. Isso quer dizer o quê? Que de cada 5 treinos que você vai fazer, um treino vai ser intenso, forte, pode ser aquele treino intervalado, aquele treino puxado e tudo mais, e os outros 4 treinos vão ser treinos moderados a baixa intensidade, tá? Que não que pode ter, igual eu falei, pode ter longão aqui, pode ter treino de 1h30, pode ter treino de 1h40, pode ter treino longo, sem problema, tá bom? Como que eu sei a intensidade do treino, André? Tô chegando aqui agora, tô chegando aqui hoje. Cinta cardíaca, você que tem às vezes um reloginho, uma cinta cardíaca, você que mede a frequência, né? Tem as zonas de frequência cardíaca, então você vai ficar ali nas zonas mais baixas, especialmente 2 e 3, no caso dos treinos de intensidade baixa e moderada, né? Claro que pode ter uma faixinha de 4, e nos treinos intensos, você vai ter uma participação maior de zona 4, eventualmente zona 5, se for fazer tiro, alguma coisa assim. Então, e também não precisa ser toda semana. Pode ser que tenha uma semana, por exemplo, que você faça, vamos supor, dos 5 treinos, que você faça 2 mais puxadinhos e 3 leves, né? A gente vai alterando isso aí, mas de maneira geral, esses treinos polarizados aqui, né? 80% ali em intensidade baixa e moderada e 20% em intensidade alta. E aqui eu dei os exemplos. Aqui embaixo tem os exemplos. Isso, ótimo. Que bom que eu preparei essa tela aqui. Quais são os treinos, então, de baixa intensidade? A rodagem, né, o giro em zona 2, o longão, né, independente, porque só de ser longo já não vai dar para manter uma intensidade alta na maior parte do tempo. A gente, né, não consegue. Vai pedalar 3, 4, 5, 6 horas? Pode olhar o Strava depois. Né? A maioria vai estar distribuído nas zonas mais baixas. Pode ser, no caso da frequência cardíaca,
que esteja distribuído zonas mais altas. Por exemplo, você vai olhar, olhei um longão aqui, fiz um longão de 5 horas e deu 3 horas desse longão aqui na zona 4. O que aconteceu? O André falou que tem que ser em baixa intensidade. Às vezes aquela zona 4 ali não é uma zona 4 de força que você fez durante o pedal. É só um diagnóstico, um indicativo que você cansou. Então, às vezes você está pedalando, por exemplo, devagar, né, girando, e o coração está alto. Por quê? Porque você cansou. Quando você prega no treino, né? Então isso aí geralmente começa mais do meio para o final do treino, ou mais para o final. Então você está cansado, sua frequência cardíaca está alta por isso. Mas se você medisse, por exemplo, com potência, você veria que as zonas, elas são zonas baixas também, né? Zona 1, zona 2, zona 3 de potência, tá bom? Treino em zona tempo é um treino contínuo, tipo a rodagem, só que a rodagem é em zona 2 e o treino em zona tempo é em zona 3, que é uma zona também submáxima, né? Para você que não tem cinta cardíaca, reloginho, você consegue perceber a intensidade desses treinos também com a tabelinha de percepção subjetiva do esforço. Então, mesmo você que não tem nenhum material, dá para você saber por isso, né? Lá na comunidade a gente tem aulas sobre isso. O que a Sandra colocou aqui? Isso, fazemos longos, interior do município, então preciso estar bem, preciso treinar. Ótimo, Sandra, muito bem. E os treinos de alta intensidade são os intervalados, é treino com muita subida, né? Porque quando tem muita subida, a frequência cardíaca vai lá em cima mesmo, né? Então são os treinos de resistência alta ali. Eventualmente os treinos de tiro, que é quando você dá aqueles sprintzinhos, tirozinhos de 30 segundos, de 1 minuto, né? Eventualmente até 2 minutos. Enfim, então esses são os treinos, né? Então a gente tem desde a rodagem em zona 2, que é o mais leve, indo mexendo ali nas intensidades, né, resistência moderada, aí a resistência pode ficar uma resistência de força, já iria ali para o laranjinha, com os intervalados, com os tiros, etc. Esses são os treinos. Então, para te dar uma indicação prática aqui no final dessa live, caminhando para o final, né, se você pedala 5 vezes na semana, faz um treininho desse laranja aqui, ó. Faz um treininho intervalado, faz um treininho de tiro, ou faz um treino com muita subida, mais intenso e tudo mais, né? Ao longo da semana. E os outros, você pode variar aqui, ó, né? Se você tem algum treinamento lá do professor André, seja, por exemplo, o de subida, ou seja, de cadência, lá você vai ver uma distribuição na planilha um pouco diferente dessa aqui. Se você está lá na comunidade também e tem acesso à nossa planilha de treino intervalado, você vai ver que a planilha de treino intervalado também é um pouco diferente dessa distribuição aqui. Mas não tem problema, porque é uma planilha de 1 mês, gente. Então você vai, por exemplo, usar aquela planilha 4 semanas e depois você vai manter essa rotina aqui. Eventualmente você pode usar a planilha 8 semanas, 2 meses e mantendo essa rotina aqui depois, alternando, né? Se você fizer uma semana, 2 treinos intervalados durante uma semana, não vai avacalhar com o seu treino, não vai atrapalhar de maneira geral. Depois você retoma. O importante é entender o seguinte, no pós-40, a gente tem que ser sábio, usar a nossa sabedoria, usar todo o conhecimento que a gente tem sobre o nosso corpo, inclusive de perceber, de entender o seguinte, ó. Acordei hoje. Eu já aprendi como que o meu corpo funciona, já entendo melhor como o meu corpo funciona. Eu acordei, dormi mal, não descansei tão legal, fui numa festa ontem e dormi pouco, tô cansadão, né? Hoje estava planejado o intervalado. Não vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer uma rodagem e o intervalado eu deixo para amanhã. Entende? Então, assim, entender qual que é o momento correto, né? A melhor avaliação sobre qual treino realizar, vocês têm lá a planilha do professor, que eu preparei para vocês. Quem comprou meus treinamentos, provavelmente tem planilha lá. Então, mas a pessoa que mais conhece o seu corpo é você mesmo. Então, você pode alterar com base no seu conhecimento sobre como você está naquele momento, na sua avaliação, né? Então, não deu para fazer o intervalado hoje porque eu acordei muito cansado. Vou deixar ele para amanhã, vou fazer um regenerativo, vou fazer uma rodagem leve hoje e nessa semana eu troco, tá certo? É disso que a gente tem que se aproveitar no pós-40. E é isso. Vai colocando quilômetros de qualidade em cima da bike. Reinaldo falou ali, começando com 50. Não tem problema, não tem atalho, vamos com calma. A gente quer usar a bike para aumentar a nossa saúde e qualidade de vida e para pedalar sempre.
né? Eu não quero só ter resultado, por exemplo, rápido, ter resultado em 1 mês, ter resultado em 2 meses. Eu já pedalo há 20 anos e eu quero pedalar por mais 20, entende? Então, mantendo esse tipo de qualidade, tá? E a última coisa para a gente fechar o conteúdo de hoje, que eu quero falar para vocês, que é também uma nova perspectiva sobre a melhora do treinamento. Eu quero até ficar grandão aqui, porque quando eu vou falar coisa importante eu gosto de ficar grandão. Que é a gente entender um pouco sobre essa questão de evolução. Como evoluir na bike depois dos 40 anos? Ninguém está ficando mais novo, não é mesmo? Está todo mundo ficando mais velho. Então o que acontece? Muitas vezes a gente fica nessa cabeça de melhorar, 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 e às vezes a gente está melhorando e não percebe, tá? Vou falar de 2 pontos que você pode estar melhorando e você não percebe. Teve um aluno que chegou para mim, pós 40 também, teve um aluno que chegou para mim um dia e falou assim, professor, fui fazer o treino aqui com um amigo meu e estava exausto, fiquei cansado e tal, não sei o que, fiquei para trás, o que está acontecendo? Aí eu fui olhar os treinos dele e falei assim, eu sei o que está acontecendo. Você está treinando sem parar há 6, 8 semanas treinando forte. Então é normal que nesse treino que você foi fazer com seu colega estava descansado, seu colega não faz o mesmo treino que você, é como se você pegasse, por exemplo, uma pessoa... É uma pessoa cansada que foi fazer um pedal com uma que estava descansada. Só que esse cansaço era um cansaço bom, era um cansaço de carga de treinamento, porque ele estava em um momento do treinamento dele. Como ele participava de prova, categoria acho que 45, 50, não sei, como ele participava de prova, o objetivo era que ele chegasse na prova descansado. No treino era para ele estar cansado mesmo, né? Então, esse é o primeiro ponto, da gente prestar atenção para isso. Não dá para melhorar todo dia. Se a gente sai todo dia tentando buscar aumento da velocidade média com relação no dia anterior, fazer o percurso mais rápido, pegar recorde pessoal no Strava para quem usa Strava, a chance de se frustrar é grande. A gente tem picos de desempenho ao longo de uma temporada de treinos, a gente tem que entender que tem momentos que a gente vai estar desempenhando melhor e momentos que a gente vai estar desempenhando pior, não necessariamente porque a gente piorou o rendimento, mas porque a gente está com uma carga de treinamento acumulada e que depois, com descanso adequado, alimentação e etc., a gente vai melhorar do que a gente estava antes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é para a gente fechar aqui, é o seguinte. Manter o condicionamento em um processo natural de envelhecimento é melhorar. Então, se eu estou com 40 e faço um pedal de 100 km em 5 horas, e eu chego aos 45 fazendo um pedal de 100 km nas mesmas 5 horas, eu melhorei. Eu envelheci 5 anos e mantive o meu desempenho. Entende? Quando a tendência a gente sabe que é diminuir. Se está igual, é uma melhora excelente com o passar do tempo. Se diminui um pouquinho, dependendo do tanto que diminuiu, também está ok, porque né, uma coisa é a gente pegar um espaço de 5 anos, mas e um espaço de 10 anos? E um espaço de 12 anos? Então, vamos ter esse entendimento sobre a nossa melhora e colocar o foco sempre em saúde e qualidade de vida, porque o desempenho vem junto, pessoal, vem junto, tá bom? Muito obrigado, desejo a vocês uma excelente semana, bons treinos para todos